Olá, eu sou Perpétuo Expectro. Faz tempo que eu não falo isso, mas seja bem-vindo ao Expectro Literário. Já vou tirar esses adereços. Daqui vai cair, isso daqui vai cair, porque, gente, fazer um vídeo segurando tudo isso não vai dar certo. Vamos fazer aquela piadinha bem literal, né? Calor do inferno. Bem, gente, o vídeo de hoje é para ser uma resenha do livro nacional chamado Nova Jaguaruara. Eu li ele antes de começar outubro, finalizei ali mais ou menos um dia antes de iniciar outubro. E eu tenho algumas perspectivas para dar, eu tenho algumas reclamações para fazer, inclusive eu já vou começar reclamando. Fica o alerta de gatilho para abuso sexual, estupro, e na verdade eu já queria começar falando sobre isso, porque eu acho que essa foi um dos autores que utilizaram dessa questão apenas para causar choque e não tinha necessidade nenhuma dentro da história. Eu vi até o Gabriel do Joyland, né, que ele comentou no Twitter depois que eu já tinha lido, agora que ele estava lendo, ele também comentou a mesma coisa, dessa desnecessidade de você ter inserido essa cena ali. Na verdade, essa cena, assim, ela é muito visual, ela é muito nojenta, então, assim, não tinha necessidade nenhuma, nem de ser tão explícito e nem de estar presente na história, não serviu para desenvolvimento de nada. Então já fica essa reclamação e fica um alerta aí, né? Não tinha necessidade. Mas agora a gente vai começar então a falar sobre o livro Nova Jaguaruara. Começando a falar então sobre a história. Ela é um livro nacional e ele vai se passar lá no Nordeste, num cenário mais, assim, pelo que eu visualizava bastante, era bem sertão, né? Então é um pouquinho mais árido, né? Nada assim, uma vegetação muito rica em sentido de muito viva, com cores verdes, né? É uma sensação mais árida mesmo, né? Porque eu acho que ela se passa em, não sei em que cidade do Nordeste, porque eu sou péssimo em lembrar essas coisas. Nessa cidade, uma das primeiras cenas que a gente tem, na verdade, o primeiro mistério que a gente já descobre a respeito de Nova Jaguaruara é que toda meia-noite, por 1 minuto, há um blackout, então a luz se apaga e fica 1 minuto assim. Isso ocorre diariamente, todos os moradores de Nova Jaguaruara já estão acostumados, e além dessa questão, que é um mistério que a gente não entende muito bem o porquê isso ocorre, a gente também tem que existe. A gente vai começar, na verdade, a primeira cena é de uns jovens, né, de umas crianças ali entre os seus 10 anos, provavelmente, até 15 anos mais ou menos, e eles estão se desafiando na frente de uma igreja. E na verdade, essa igreja é de Nova Jaguaruara, e aí eles vão caminhar para uma via, né, uma rua, e nessa via, uma certa distância, vai ter uma outra igreja, que inclusive é a igreja da foto do livro, da capa do livro. E eles estão se desafiando nessa sensação, porque na verdade é algo que já é muito conhecido dos moradores e que todo mundo tem vários motivos para ficarem longe daquele local. Então existe essa questão de que, tipo, fiquem longe, de que existe esse assombro em cima dessa igreja e tudo mais, essa localidade, na verdade até essa rua em si, ali, proximidades. E a gente tem esses jovens que estão se desafiando e vão acontecer algumas coisas ali logo nessa primeira cena, que inclusive, gente, pra mim é uma das melhores cenas. Eu gosto muito de como ela ocorre, ela parece mais tensa e eu acho que funciona principalmente por serem crianças. No entanto, gente, essa não vai ser a narrativa principal. E aí, falando de narrativa, e a gente fica assim, nossa, essa não é a principal. Não se enganem, a primeira cena do livro não expressa quem serão os personagens principais, que eu já vou falar que isso é meio um problema dentro dessas narrativas, porque a gente tem, na verdade, várias narrativas. E é até difícil falar dessas narrativas, porque o autor cria uma sensação realmente de você ficar confuso em relação a essas narrativas, de você querer entender, meu Deus, o que está acontecendo, o que essa narrativa está falando, como assim? E dentro dessas narrativas ele vai inclusive fazer algumas quebras dentro da narrativa principal, nos momentos marcantes, então do nada muda de narrativa. Isso eu acho que é uma escolha narrativa, pode se gostar, pode se não gostar, funciona de certa forma. Eu preferi que não fosse assim, com essas múltiplas narrativas que fossem confusas às vezes, mas no final dá para entendê-las perfeitamente. E entrando então na narrativa principal, e que é onde a gente pode lhe dar um resumo da história, uma sinopse da história desse livro, é de que então a gente vai ter esses 6, eu acho que trabalhadores, se eu não me engano, se eu não perdi ninguém no meio do caminho, que eles vão para Nova Jaguaruara, representando uma empresa de energia eólica, e eles estão procurando um local adequado para instalar, né, como que chama aquilo? O eólico, né, o catavento, o gira-gira.
Então, basicamente, eles estão ali com essa perspectiva, com esse objetivo. Eles já trabalham um tempo, então eles juntos, né? Então, eles são próximos, eles são amigos, já que eles trabalham um tempo juntos. E eles vão, então, cada um tem uma função, né? Um é biólogo, não sei o quê, e eles têm que decidir essa área. Obviamente, né, gente, esse pessoal entrando nessa cidade com esse mistério, com esses acontecimentos estranhos que envolvem principalmente esse local, essa via, vai ter um momento que eles vão ir para essa via e ali eles vão ter situações complicadas que envolvem todo esse mistério de Nova Jaguaruara. E eu não dou mais detalhes a respeito das outras narrativas, porque no meu ponto de vista, o autor, ele fez uma escolha de que esses pontos, eu pelo menos senti que elas eram um pouco confusas, e você não entendia muito bem o que estava acontecendo. E aos poucos você vai entendendo o que cada narrativa significa e representa para a história, e até o final onde elas vão se completar de alguma forma. Por isso que eu não vou explicitar exatamente o que cada narrativa fala. Mas eu confesso que eu não acho que funcionou tanto. Na verdade, por a gente não ter personagens tão centralizados, você não se apega tanto aos personagens. Eu, pelo menos, não me apeguei a nenhum personagem de nenhuma forma. Eu gostava dessas narrativas diferenciadas. Elas tinham histórias interessantes, mas eu acho que não funcionou. Eu não sei se eu sou lelé da cabeça ou sei lá o que, mas tem uma narrativa em relação à professora. Eu não achei que tinha tanta necessidade dela existir. Eu até peguei alguns detalhes o suficiente, mas eu não senti que tinha necessidade, né? Mas é uma opinião aí. Eu acho que funciona por um lado, funciona por um outro. Em relação ao mistério, ao que deixa assombroso e tudo mais, eu acho que a primeira cena do livro é uma das melhores. As outras, elas demoram novamente para você ficar assustado, para você ficar, sabe, com aquela tensão. Eu acho que ela flui, ela é bem escrito, inclusive, isso é uma coisa muito boa, porque quando um livro é bem escrito, você consegue fluir. Eu li basicamente um dia, na verdade foram 2, porque eu devo ter dormido em algum momento. E aí foram 2 dias, mas em tempos corridos dá acho que 6 horas de leitura. Ele flui, então ele é bom, ele é bem escrito, isso é um ponto extremamente positivo. Vale a pena ler esse livro. Então acho que dentro, ele cumpre a proposta de dar um terror para pessoas que possam se assustar mais, assustar não, né? Mas possam sentir essa tensão mais facilmente. Mas para alguém como eu, que fica rindo das histórias de terror, ele não me traz esse medo, mas ele tem uma narrativa boa o suficiente para eu ter ficado bem ligado e até, não tenso, mas quase nisso, sabe? Assim, pré-tensão em alguns detalhes do livro. E entrando nos finais do livro, eu gosto da finalização, eu acho interessante, eu acho que tem alguns aspectos humanos ali tratados. Eu gosto que existe até uma crítica à questão da igreja cristã e a questão de fundos e dinheiro ali. Eu gosto muito dessa crítica, foi uma coisa que eu gostei ali dentro dessa história. Eu gosto de alguns núcleos, eu acho que um dos outros núcleos, que é uma outra narrativa, eu gostei mais do que a principal. E a finalização do livro, eu gostei bastante, eu achei que ficou bem feito, eu achei que foi legal, mas perceba que pra mim foi tudo ok, legal, muito bom, mas nada que assim, surpreendesse. Por isso a minha nota final desse livro, se eu não me engano, foi 3,5. E apesar da minha nota, esse é um livro que eu recomendo sim. Eu acho que, tirando aquela cena desnecessária que eu já falei pra vocês sobre, eu gosto do livro. Eu acho que o fato dele ser bem escrito ajuda bastante. A imersão, ela funciona. E eu acho que a finalização é legal. Então eu acho que também tem essas críticas, alguns detalhes ali em relação à vida humana e tudo mais. Tem uma função legal, eu acho que no contexto geral me conquistou, apesar da nota, e eu recomendo sim, principalmente para quem tem medo fácil, essas coisas, eu acho que a narrativa ali vai dar um pouquinho mais do que teve em mim. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar sobre esse livro. Na verdade, não são muitos detalhes, é uma recomendação, mas com uma crítica, com minha opinião aí em cima, de que funcionou mais ou menos e tudo mais. Eu queria convidar vocês a comentarem embaixo. Eu acho que todo mundo vai... Eu acho sim que todo mundo concorda que aquela cena é desnecessária. Teve o Gabriel que concorda aí, né? Do Joyland, mas comenta embaixo se você também concorda que aquela cena é extremamente desnecessária. Não façam isso. Não coloquem cenas de abuso para você chocar o leitor. Não tem necessidade, você é capaz de fazer melhor. Obrigado. Mas também comentem se vocês já leram esse livro e se o mistério, vocês ficaram um pouquinho com medinho, porque essa é uma coisa que não funciona muito comigo, mas eu fico curioso para saber se esse medinho funcionou para outras pessoas. Também comentem que vocês concordam, que vocês discordam, né, em relação às narrativas, se você realmente se apegou aos personagens ou não se apegou igual eu, que ficou ali no meio termo por ter várias narrativas e tudo mais.
Eu gosto das escolhas, então, enfim, eu gostei. É uma recomendação sim. Tá disponível no Kindle Unlimited, isso é muito bom. Tem fácil acesso. Você assina o cu por R$20 ou em alguma promoção e aí consegue ler esse livro e ainda outros livros, então vale super a pena pegar esse livro por lá. Fica aí a recomendação. Meu shift tá toda hora caindo aqui. Eu acho que era isso que eu tinha pra fazer esse vídeo. Então, pra não esquecer de falar, curtam esse vídeo, por favor, se inscrevam no meu canal. Vamos aí a essa meta de 200 inscritos. Fiquei muito feliz quando eu cheguei aos 100, fiquei tipo... E amo quando as pessoas comentam os vídeos também, então não se esqueça de comentar. E inscrevam-se no meu canal, falando de novo. Um beijo pra vocês e vamos continuar aí nessa área mais sombria.